Meus caros amigos, senhoras, senhores, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Creio que vocês já devem ter me visto algumas vezes aí no nosso canal, Alonso Advogados Brasil. Eu sou o Dr. Felício Alonso. E eu quero dizer o seguinte, que essa semana é uma semana muito importante para as nossas igrejas. E eu quero me dirigir aqui especialmente aos pastores que têm a incumbência de orientar os seus membros e ali realizar os cultos, a comunhão, a adoração, a celebração ao Senhor. Eu quero dar aqui alguns artigos de lei, algumas leis que foram promulgadas nesse período todo que nós estamos vivendo da quarentena desse Covid-19, e dizer a vocês o seguinte, que não estão proibidos os cultos nas igrejas. E eu quero começar isso aqui dizendo o seguinte, que a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, lá no seu inciso 6º, ela diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. A fala em face de se realizar culto ou não, ela vem iniciar lá em 16 de março de 2020, quando o senhor presidente da República incumbe a ministra Damares Alves a que orientasse as lideranças religiosas para que eles evitem grandes aglomerações. Veja bem. E ela diz assim: é preciso também estar atento à própria higienização dos locais de culto, com as cadeiras e demais pontos de contato, por exemplo, e de preferência que esses encontros ocorram em local aberto, respeitando-se a distância entre as pessoas, idosos e crianças devem ficar em casa, afirmou a ministra no encontro, segundo a pasta. Pois bem, no dia 20 de março de 2020, o presidente da República, ele decreta de número 10.282, o seguinte: artigo 3º, as medidas previstas na Lei 13.979 de 2020 deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere. O parágrafo 1º do parágrafo 1º diz assim: são serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerado aqueles que, se não atendidos, colocam em risco e em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como, e aí ele cita aqui quais são os serviços essenciais. E entre os serviços essenciais à população, o presidente da República, ele põe a igreja e ele põe as loterias federais. As loterias federais, porque em cidades, em lugares remotos, não existe nenhum banco para que se possa fazer pagamentos, ou fazer depósitos, ou fazer movimentação financeira, senão as loterias que estão autorizadas pela Caixa Econômica Federal. E eu quero dizer mais, o Ministério da Saúde, ele recomenda, isso no dia também 20 de março de 2020, que é necessário que mesmo na farmácia
nos supermercados e também agora aqui nas igrejas, seja mantido uma distância de pelo menos aí 1,5 m, 2 metros, de forma a evitar o contato direto entre as pessoas. E que, inclusive, poderia não ser possível nesse período haver um cumprimento, um abraço, qualquer gesto que pudesse ser manifestado entre os irmãos, entre a família, entre todos aqueles que nos são afetos, porque esse contato ele poderia trazer consequências desastrosas, que seria a contaminação pelo vírus que aí nós estamos combatendo. E no decreto 20.292, de 25 de março de 2020, no Diário Oficial da União foi publicado, e esse decreto vem do presidente da República, e ele considera como atividades essenciais aquilo que está no 39º inciso, atividades religiosas de qualquer natureza, obedecida às determinações do Ministério da Saúde. Logo, as igrejas, elas são essenciais, é uma atividade essencial, porque ela é muito própria nesse momento de desespero, que as igrejas estejam com as portas abertas e que acolham aqueles que estão em pânico, estão desesperados, estão depressivos ou não estão entendendo de fato a extensão, a dimensão da enfermidade que está e quais são os seus limites. Evidentemente que o presidente, quando fez esse decreto, ele o fez e pensando sim de que as igrejas grandes que têm aí aglomeração de 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 pessoas, que elas pudessem se reunir, mas em número menor, de forma que pudesse espaçar uma cadeira, passa mais 2 cadeiras, outro irmão senta, e atrás também. E se uma igreja que tem capacidade aí de 3.000 pessoas, que evitasse uma aglomeração que não passasse aí a exceder aquele contingente de segurança ou aquele tamanho, ou aquela distância necessária para preservar a integridade física dos nossos irmãos. Então, uma igreja como a que nós temos aí em São Paulo, e eu poderia citar várias, e aí eu poderia citar igrejas evangélicas, e eu estou incluindo aqui também as igrejas católicas, ou também as espíritas, e outras igrejas mais, porque nós não temos aqui no Brasil a igreja como sendo só a católica, ou só sendo evangélica, ou só sendo a espírita, ou só sendo a umbandista, e assim por diante. Mas a palavra aqui, ela está na pluralidade, todas as igrejas. Então nós podemos ter reuniões sim, com 10, 20, 30, 40 pessoas, igrejas grandes, elas podem ter aí até 100 pessoas, espaçando-se para que não venham a acontecer de se contaminarem e tornarem o efeito da droga, do vírus, pior do que ele se apresenta. O nosso governador, João Dória, ele foi muito infeliz quando ele faz um decreto que é o de número 64.881, e ele menciona lá no artigo 4º que fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite às imediações imediatas de alimentação, cuidados da saúde, exercícios a atividades essenciais. E ele não declara aqui nesse decreto 64.881 aquilo que ele entende por atividades essenciais. Assim, em alguns municípios por aí, os irmãos fecharam as portas e simplesmente não se reuniram. E, inclusive, temos aí notícias de outros estados que a igreja reunida lá com 5 pessoas,
entra lá o policial e determina que se evacue o prédio. A lei ela não fala isto, de forma nenhuma. Essa interpretação que foi dada dessa forma nesse município, que eu não vou citar aqui o nome do município e nem vou citar a cidade onde isso se deu, para que eu não esteja aqui denegrindo qualquer autoridade, porque eu acredito que tenha sido um tremendo mal entendido daqueles policiais ou mal orientados, mas sim, as igrejas elas podem manter as portas abertas, elas podem lá receber membros de igrejas para serem orados, para serem curados e que possam ali invocar o nome de Jesus, e a quantidade vai depender ali daquilo que o pastor sabe quantos membros ele tem e quantos membros comporta a igreja dele. E se ele põe lá um quarto da igreja, da capacidade da igreja, ele não estará jamais infringindo a legislação. O decreto 64862, que ainda do nosso governador João Dória, ele diz o seguinte, que fica suspensa os eventos com público superior a 500 pessoas, incluída a programação dos equipamentos culturais públicos. Veja bem, diante desse decreto que ele deu, decreto 64862, ele veio depois acrescentar lá o decreto 64864, e ele diz assim, os dispositivos adiante indicados do decreto 64862 de 13 de março de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação, isso no artigo 6º do decreto 64864. Inciso 1. Por até 30 dias de eventos com aglomeração de pessoas em qualquer número, incluída a programação de todos os equipamentos culturais e esportivos públicos. Esse qualquer número, ele trouxe uma dúvida muito grande. E lá no inciso 2º, ele põe lá, por até 30 dias de eventos com aglomeração de pessoas em qualquer número, incluída a programação de todos os equipamentos culturais e esportivos. Ocorre que, em função disso que ele decretou, ele acabou entrando com um pedido de liminar na Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ocorre que o desembargador, ele derruba essa decisão em que as lotéricas e igrejas estavam proibidas de funcionar e determinam que elas voltam a trabalhar, a funcionar por ser serviços essenciais. E aí, então nós temos aqui, nessa página que nos traz aqui o boletim de notícias Conjura, e ele assim escreve, vou pegar apenas um trecho que ele diz. Com esse entendimento, ou melhor, vamos lá, não se pode aproveitar o momento de pandemia mundial e calamidade pública para permitir a perpetração de afrontas à Constituição da República e ao consagrado princípio da separação dos poderes. Então nós temos a Constituição Federal que nos garante o direito de culto e nós temos aqui uma lei que ela vem afrontar a Constituição Federal. E aí então ele diz assim, com esse entendimento, o desembargador Roy Reis Freit, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, derrubou decisão de 1º grau e voltou a considerar igrejas e lotéricas como serviços essenciais durante a quarentena de coronavírus, Covid-19. O decreto presidencial incluiu igrejas e casas lotéricas como serviços essenciais. Com esta derrubada da liminar, ela acabou, sim, permitindo aos evangélicos que se reunissem em pequeno número,
que não viesse a afrontar a recomendação do ministro da Saúde. Aí nós temos uma outra decisão, e essa uma do presidente do Tribunal de Justiça, que também derruba uma liminar que proibia cultos religiosos em São Paulo, devido à epidemia que aí está, e sob pena de multa, dizia o processo ou a petição inicial. E aí, então eu vou ler aqui para vocês apenas o que foi decidido aqui. A decisão judicial de 20 de março de 2020 proibia missas na cidade de São Paulo, sob pena de multa de R$10.000. O presidente do Tribunal de Justiça entendeu que decisão só cabe aos governos estadual e municipal e que o judiciário não pode invadir competência do executivo. Com essa decisão, o desembargador também volta para o Estado a decisão. E a decisão do Estado, ela não pode ser diferente da decisão federal, porque nós somos uma república federativa do Brasil, onde nós temos um presidente que tem a voz maior, e nós temos os governadores, que não podem afrontar aquilo que o presidente decretar. Pois bem, então nós temos aí a conclusão que nós chegamos, e depois de consultar, inclusive, vários órgãos do governo, de que nós não precisamos ficar em casa. Nós podemos, sim, ir na igreja e prestar o nosso culto. Exceção aquelas pessoas que estão naquela faixa etária de risco dos 60 anos para cima, ou até mesmo as crianças. Mas, fora isso, as outras pessoas todas poderão ir, sim, à igreja. E eu quero dizer a vocês o seguinte, que entrou lá no Senado Federal um projeto de lei, e esse projeto de lei ele foi feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o digníssimo presidente Dias Toffoli, e foi apresentado pelo senador Anastasia. E nesse projeto de lei número 11.179 de 2020, ele dizia o seguinte, que ficavam proibidos os cultos e considerados, inclusive, aqueles que estavam no artigo 44 do Código Civil, nos incisos de 1 a 4. As pessoas jurídicas de direito privado referidas nos incisos de 1 a 4 do artigo 44 do Código Civil deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais durante a vigência desta lei, observadas as determinações sanitárias das autoridades. E acontece que esse projeto de lei ele foi discutido, ele foi debatido, e nós tivemos lá 2 senadores que se opuseram a que as restrições se estendessem às igrejas. E assim nós vamos encontrar aqui uma emenda que foi feita a esse projeto de lei. Deixa eu encontrar aqui onde está a decisão. Deixa eu pedir aqui a minha assessora que me ajude a encontrar aqui a emenda. Então, nós temos aqui, olha, a emenda número 13, nós estamos falando sobre o parecer
da relatora, a senadora Simone Tebet. E existe lá a emenda número 13. Essa emenda é do senador Marcos Rogério e ele propõe a exclusão das organizações religiosas no texto do artigo 4º. Lá, o nosso presidente do Supremo Tribunal incluía as igrejas como não essenciais e pedia aí a ela que fosse proibido também o seu funcionamento. Mas nós temos aqui também a emenda 26. O senador Luiz do Carmo, ele propõe a inclusão de artigo que garanta o funcionamento de entidades religiosas, mesmo durante o período de calamidade pública. Esta foi a emenda 26. E aí nós temos mais uma outra emenda, que é a emenda 44, e dessa feita do senador Isalci Lucas, em que ele aponta a necessidade de suprimir o artigo 4º por ele desrespeitar a liberdade religiosa. Diante disto, a relatora Simone Tebet acolheu essas emendas e apresentou o seu parecer, aprovando lá esse projeto 1179, porém, tirando dele aquilo que proibia as organizações religiosas de funcionar. Nós temos aqui um decreto de lei do Congresso Nacional que dispõe sobre esta questão. E a lei número 10.406, que é o Código Civil, mais uma vez eu quero repetir, no seu artigo 44, no inciso 4º, que é o que foi debatido ali por esses três senadores e que apresentaram emenda, fazendo constar com que a igreja é um elemento essencial, um trabalho essencial de necessidade e que deve sim estar funcionando mesmo em épocas de calamidade como essa que nós estamos vivendo. E aqui no artigo 44 do Código Civil, ele menciona no inciso 4 as organizações religiosas. Muito bem. Então, com isto, nós temos aí que as igrejas, elas podem sim realizar os seus cultos, mas que o pastor use o bom senso. Se a sua igreja é aí de 10 mil pessoas, e você colocar lá um número de 100 pessoas espaçadas, distantes uma da outra, e de forma que possam evitar qualquer contaminação, vocês poderão sim abrir a porta e fazer o culto. E eu tenho conhecimento de igrejas que aqui no Brasil já estão fazendo isto. Ao invés de terem um culto apenas às 7h30 da noite, ou 7 horas da noite, ou 8 horas da noite, eles começam a fazer os seus cultos desde as 7 horas da manhã e fazem um culto a cada hora, às 7 horas um culto, às 8 horas outro culto, às 9 horas outro, e mantendo sempre um limite mínimo de frequentadores ali presentes, mas de sorte que toda a comunidade evangélica daquela igreja, durante o dia, ela possa ser atendida, porque a igreja evangélica, a igreja católica, a espírita e outras igrejas mais, eles têm várias igrejas espalhadas por aí pela cidade toda, pelo Brasil inteiro, e elas poderão sim dirigir a uma igreja, não importa lá a placa da igreja, mas você encontrou aberta, entra, vai lá, faz o seu culto, presta a sua adoração a Deus. Se as igrejas estão fechadas hoje, eu entendo que é porque está havendo uma falsa interpretação daquilo que tem sido
decretado e aquilo que tem sido divulgado. E eu quero dizer mais uma coisa. A igreja hoje no Brasil, ela representa 90% da população. Eu falo isso os cristãos. E nesse rol de cristãos, eu incluo os católicos, incluo os evangélicos, incluo os espíritas e todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo como Salvador. E esses evangélicos é que determinaram, foram determinantes na eleição do presidente da República. Então é um grupo que ele é representativo, é um grupo grande. E a igreja tem força. A igreja de Jesus Cristo, ela representa hoje a resistência, tal qual acontece lá nos países comunistas. A China, que nós estamos brigando com ela, e ontem eu fiz um vídeo sobre isso, está por aí no canal Alonso Advogados, e vocês poderão ouvir se quiser, é um país comunista. Mas nem por isso as igrejas lá deixam de se reunir nas catacumbas ou nas casas. Se forem descobertos que estão reunidos e adorando o Senhor, e estão lá prestando cultos, e estão lá com uma Bíblia na mão, e a polícia pegar, simplesmente guarda o pescoço do pastor, guarda o pescoço daquele irmão que ali está ali com toda a inocência e com toda a sua espiritualidade, convencido da sua dependência de Deus. Mas isso vai um dia acabar. Vocês podem estar certos disso. Lá na Rússia, hoje, fazia parte da antiga União Soviética, vocês imaginam que lá também, durante 70 anos, foi proibido a entrada de um pregador evangélico naquele país, porque era um país comunista. E aí o que aconteceu? Nós tivemos lá uma primeira oportunidade que um pastor que nós conhecemos muito, e eu não quero citar aqui o nome dele, ele teve a coragem de entrar na União Soviética e pela primeira vez ele conseguiu convencer o governo a permitir que ele pregasse lá o Evangelho. Hoje lá existe sim restrições à pregação do Evangelho, mas as igrejas funcionam, estão funcionando. E eu citei a China agora há pouco, e eu quero dizer aos senhores o seguinte, que o governo chinês, para mostrar ao mundo de que eles toleravam os cristãos, uma certa feita ele convidou o Billy Graham, que é um pregador internacionalmente conhecido, para que fosse lá e fizesse uma série de conferências em um local pré-determinado por eles. Foi, sim, com todas as restrições que o governo impôs, sem poder trocar ideia com nenhum irmão lá daquele país, mas ele pode ir, sim, lá no palco, no púlpito, no lugar onde havia armado para que ele pregasse, e ele pregou a palavra de Deus lá. Algum dia, esta China, ela se renderá aos pés do Senhor Jesus. E aí haverá, sim, uma liberdade de culto. Mas para que chegue nesse ponto, é necessário que haja a resistência. E a resistência somos nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo. A igreja sempre foi perseguida. Os senhores não se esqueçam que lá nos primórdios, quando Jesus Cristo foi assunto ao céu, houve uma perseguição tremenda contra os cristãos. Os romanos contra os cristãos. E sobrevivemos àquele ataque ou àquela perseguição. E durante toda a história, os cristãos foram perseguidos. E passados mais de 2000 anos, nós estamos aqui e nós podemos andar em qualquer lugar com a nossa Bíblia na mão e podemos exibi-la de público e que
ninguém poderá nos tirá-la de nossa mão ou nos fazer queimá-la ou cortar o nosso pescoço. Aqui no Brasil nós estamos com essa liberdade. Lá nos Estados Unidos eles estão com essa liberdade. E lá nos Estados Unidos as igrejas estão abertas, estão funcionando e estão fazendo cultos dentro dessa modalidade que eu estou dando para vocês uma ideia de como se deve fazer. Era isso que eu queria falar para os meus irmãos em Cristo Jesus, aos meus irmãos aí da Igreja Católica, que têm um compromisso muito sério com Deus e com Jesus, e a todos aqueles que têm Jesus no coração, e mais especialmente aos líderes dessas igrejas, que procurem conferir esses decretos, leis que eu estou citando aqui, e se tiverem dúvida, consulte um outro advogado e vocês verão de que nós temos razão e que nós podemos, sim, cultuar o nosso Deus e não perder a comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigado pela sua atenção. E até algum dia, quando nos encontrarmos por aí nas encruzilhadas da vida, enquanto Jesus não volta, e até quando Jesus não me levar, vocês me verão sempre falando a respeito de que Jesus, acima de tudo, e por ele nós nos comprometemos a entregar a nossa própria vida, se necessário fosse. Muito obrigado.